Testando. Opa, testando o som. É isso aí. A live muito boa. Eu acho que agora coloquei um pouquinho mais perto, talvez apareça melhor, né? Pessoal, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem chegue a alguém. Não encare somente os nossos estudos, os nossos esforços. Hoje em dia nós estamos vendo a situação atual aí do Brasil, do mundo, aliás, né? E de certa forma nós nos entristecemos pela morte de várias pessoas que têm ocorrido. Espero que nós não sejamos os causadores de mais pânico, de mais mortes por aí. Então, se puderem, acompanhem a live de hoje. Ela vai falar sobre uma mensagem bíblica que nós possivelmente já escutamos várias vezes. Eu vou tentar trazer um pouquinho dessa perícope que vai estar em Mateus, Marcos e Lucas, falando um pouquinho sobre esse papel do semeador. Não somente o semeador Jesus, que era o semeador no contexto da mensagem, mas sobre a palavra do reino, a palavra de Deus, e a atitude do inimigo das nossas almas diante disso. Show? Então, se puderem, compartilhem mesmo para que chegue ao pessoal. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de uma palavra de esperança. Então, se alguém quer cobrar um pouquinho de posicionamento de mim diante de vários líderes religiosos fazendo isso, fazendo aquilo, o meu aconselhamento é para que sejam bíblicos, mas não sejam aqueles bíblicos que retiram o texto do seu contexto para querer dizer alguma coisa, falar passa um olhinho na casa que você vai estar protegido disso, daquilo. Não que aquele texto não tenha algum ensino para nós, mas aparentemente nós tentamos usar a Bíblia agora como uma forma de contextualizar as nossas ideias, e isso se torna perigoso e ao mesmo tempo repugnante, porque nós queremos defender os nossos ideais. Muitas vezes nós sabemos que esse não é o ideal do Evangelho, esse não é o ideal, essa não é a sã doutrina. Então eu peço que vocês compartilhem essa mensagem para que possa chegar a alguém. Então, indiferente de nós gastarmos muito tempo falando sobre toda essa confusão, seja de líderes em si, né, de confusões aí da internet, vamos focar no que realmente importa. Vamos focar na palavra de Deus. Vamos focar na pregação do Evangelho. Não acho muito melhor do que literalmente nós ficarmos nessas picuinhas e contendas. Quando o Evangelho é desafiado, quando o Evangelho é colocado à prova por falsas ideias, realmente é aí que nós temos que agir. Como assim, Dudu? Bom, eu vou falar só de um desses probleminhas. Uma das imagens que o pessoal tem compartilhado é assim, ó: nossa, agora a gente se conscientizou de várias coisas, disso, daquilo e tal, e de que as igrejas não curam. Olha, o objetivo da igreja em si não é fazer essas curas físicas literalmente, mas a cura espiritual. Transformar, com a ajuda do Espírito Santo, aquele que estava morto em vivo, agora vivo, realmente vivo. Então cuidado ao ser levado por doutrinas enganosas de um lado, de outro. Vamos concentrar no Evangelho, vamos concentrar em Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós temos dúvidas ainda sobre a existência de Jesus, sobre isso, sobre aquilo, cara, manda uma mensagem aí no privado, a gente te manda várias outras coisas. Só que eu sei que por muito tempo eu também fui essa pessoa em querer recusar o Evangelho, em recusar até fatos históricos. Mas chegou um momento em que eu fui curado. Chegou um momento em que aquele que estava morto ganhou vida. E isso pode acontecer com várias outras pessoas, da tua família, pessoas que, inclusive, eu tenho dado esse exemplo ultimamente, inclusive pessoas das quais você odeia. Inclusive o ladrão que roubou a tua casa e se arrependeu no dia seguinte. Inclusive aquele que Jesus olhou para ele e chamou. Nós somos muito bons em construir doutrinas dizendo que Deus aceita qualquer um, Deus
faz isso, Deus faz aquilo, mas na hora de nós perdoarmos o nosso irmão a gente não consegue. E aí cadê o politicamente correto da nossa vida? Que não se transforme só em vãs palavras, mas que seja realmente a palavra pregada, a palavra anunciada, a palavra vivida, que esteja aparente nas nossas vidas. Se as pessoas vão te perseguir dizendo que isso é só imagem, se as pessoas vão te perseguir dizendo que isso não existe, que isso, aquilo, que aquele outro, ok. O apóstolo Paulo levou uma quantidade de chibatadas. Ele mesmo descreve quantos açoites ele levou. Mas hoje nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fiquei um pouco feliz, confesso, com a internet, com a quantidade de divulgação, de cultos online, de propagação da palavra. Como a palavra tem se espalhado pelo mundo hoje. Só que a gente não pode distorcer ela. A gente não pode fazer de um versículo ou de uma perícope, uma parte bíblica, uma bagunça, uma salada mista. Vamos nos concentrar na mensagem? E eu vou dizer que talvez você que esteja assistindo, possivelmente, ou até você que tem uma fé, que de repente esse grãozinho já germinou no teu coração e você está com algumas dúvidas, alguns medos, alguns receios, que Jesus conta uma parábola para explicar isso. E essa parábola ela é bem interessante e ela é relatada em 3 evangelhos: no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no de Lucas. Ok? Vamos lá então? Amor, se você puder só pegar uma das bibliazinhas ali, eu acho que deve estar aí, se você não tirou. Vamos lá então, começamos no evangelho de Mateus. O que Jesus quer passar para nós? Pode ser, você que vai achar. Então, teoricamente, o que nós acabamos aprendendo com o evangelho de Mateus? Mateus ele vai relatar a história bíblica, inclusive, de vários acontecimentos. Nós chamamos de evangelhos sinóticos, muitas vezes, esses 3 evangelhos, também juntamente com o evangelho de João, mas a princípio esses 3 num estado mais fixo, porque eles se completam, eles não se contradizem. Então nós vamos analisar essa passagem nas 3 perícopes, nos 3 evangelhos, e justamente colocar ideias que de repente estavam sendo faladas em um dos evangelhos e não estava sendo falado em outro, ou no outro acabou complementando essa parte. Então em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, está escrito: Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós notamos a necessidade de Jesus de entrar numa barca, por quê? Porque a multidão realmente era muito grande. Então na perícope ele vai informar sobre isso, né? Nessa parte do evangelho. E ele começou a falar em parábolas. O que é uma parábola? Parábola seria uma espécie de comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos eles são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Assim a gente vai achar no dicionário, possivelmente. E aí, quais são as características dessa pequena parábola? Um semeador semeou, obviamente, porque essa palavra ela foi lançada e a semente caiu. A primeira semente ela caiu aonde? Na beira do caminho. O
que aconteceu? Os pássaros comeram. Na segunda, em solo pedregoso, ou na pedra, né, igual falam algumas traduções, não havia muita terra, nasceu logo, porém o sol queimou, por essa semente não ter raízes. A terceira semente, ou as sementes em si, caíram em espinhos, entre os espinhos. E os espinhos cresceram, aumentaram-se e sufocaram a semente. A quarta, em terra boa, produziram frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E literalmente o que acaba sendo desenvolvido é justamente uma última fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Na outra perícope apresentada no Evangelho de Marcos, vai estar escrito assim, ó: Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do caminho, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se um grão, Um grão rendeu 30, outro 60, outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Notamos que Jesus estava colocando a se ensinar novamente nesse evangelho. Então a gente vai lá para Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9, ao qual foram essas passagens que nós lemos. E lá vai estar descrevendo também essa mesma parábola. Mas se a gente notar, aparecem algumas coisinhas um pouco diferentes, né? Principalmente quando nós olharmos a explicação da parábola. Na verdade, quando a gente chega lá em Lucas, a explicação da parábola ela faz a total diferença para a gente. Mas vamos continuar. Então a primeira semente caiu à beira do caminho e as aves comeram, né? Às vezes em algumas traduções trazem os pássaros lá na perícope retirada lá de Mateus, e nessa de Marcos ele acaba falando sobre as aves, né? Mas enfim, praticamente, né? A segunda semente lançada, não havia muita terra, o grão germinou, mas o sol queimou e não tendo raízes, secou. A mesma história. Terceiro espinho, a terceira entre os espinhos. Os espinhos cresceram, aumentaram, sufocaram o grão e o grão não deu fruto. Então aqui ele vai colocar uma partinha um pouquinho a mais. Antes, na primeira passagem, a gente não tinha notado, ou pelo menos não tinha essa descrição de não ter dito assim, o grão não deu fruto. Então literalmente nessa passagem ou nessa parte ele acaba colocando, vamos dizer assim, umas palavrinhas um pouquinho a mais, colocando já até um pouco do significado desses espinhos que sufocaram a semente e acabou não dando fruto. A quarta caiu em terra boa, deu fruto, cresceu, desenvolveu-se, o grão rendeu 30, um 30, outro 60 e outro 100. E sempre tem aquela partinha no versículo 9 muito legal que diz: acrescentou-se então, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa palavra ela parece muito legalzinha, ela até parece muito calminha, mas na realidade ela tem um peso de muita importância. Então na terceira perícope apresentada no Evangelho de Lucas, aí lá no capítulo 8, do versículo 4 ao 8, vai estar escrito o seguinte: havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes dissera esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produzido fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alterando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Notamos então que ali também tinha uma grande multidão. Uma das características agora que a gente vê dessa multidão eram pessoas que eram de outra cidade, que acabaram seguindo Jesus
não estou julgando literalmente os atos delas, seria por milagre, por isso, por aquilo, mas muitas das pessoas a gente vê em outras passagens que seguiam Jesus justamente porque ali se operava muitos milagres. Então a primeira semente ou as sementes que caíram à beira do caminho, ela foi pisada e as aves comeram. Então aqui a gente tem, vamos dizer assim, uns detalhezinhos a mais do que a gente tinha nas outras parábolas. Então literalmente a gente vê se foi pisada. A segunda, no pedregulho, né? Ou na pedra, ou no terreno rochoso. Então nasceu, mas por falta de umidade secou. Essa aqui ela coloca um detalhezinho diferente, né? A falta de umidade fez que secou. Aí quando a gente estuda, vê um pouquinho lá, lembra da biologia lá do colégio, por mais que seja a mais básica possível, a gente vê na questão das plantas, a questão das raízes, como que elas retiram essa umidade do solo, esses nutrientes do solo a princípio, e enfim. A terceira, entre os espinhos, eles cresceram com ela os espinhos e sufocaram-a. Foi só isso que aparentemente a perícope que está lá em Lucas falou, nesse sentido. A quarta, em terra boa, crescido, produziu frutos, 100 por 1, acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí o pessoal ficou meio confuso nessa situação. Amor, se você puder, pode estar com a Bíblia aí? Então lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, os discípulos perguntaram assim, mas por que das parábolas? Por que, Senhor, você fala em parábolas? Porque isso vai ser uma das curiosidades que possivelmente vai surgir no teu coração. Ué, mas por que será que Jesus fala em parábolas? E em Mateus ele vai explicar por que é falado em parábolas. Versículo 10 ao 17. Pastor? Pode. Então os discípulos se aproximaram de Jesus Mais alto. e perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois aos que têm mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviam. A citação de Isaías ela vai estar lá no capítulo 6 de Isaías, obviamente, versículo 9. Então quem quiser acompanhar, quem quiser conferir, pode lá dar essa conferida nessa passagem. Então existiam coisas que elas foram profetizadas pelos próprios profetas e em si elas se cumpriram em Cristo, elas se cumpriram em Jesus. Na perícope que a gente tem também sobre a explicação das parábolas, a gente também vai encontrar a explicação dela, porque Jesus falava em parábolas, em Marcos capítulo 4, do versículo 10 ao 13, e em Lucas capítulo 8, versículo 9 ao 10. E novamente vai fazer essa referência também a Isaías. Mas qual é o significado? Existia no contexto um povo rebelde, um povo que não voltava o seu coração para Deus. E Deus ele colocou Isaías, o profeta Isaías, justamente para colocar esse evangelho, para pregar essa palavra para eles, no sentido de que eles voltassem o seu coração para Deus.
E às vezes a gente tem essa conscientização, primeiro que talvez nós não saibamos, nós obviamente sabemos, enfim, ou tentamos buscá-lo, né? Mas as pessoas em geral, elas tentam desligar Deus das suas vidas. Porque imagina só criar um ser que possa me julgar. Imagina só criar um Deus que as pessoas dizem isso sobre ele, mas as ações deles são totalmente contrárias. Enfim, então, teoricamente, para essas parábolas, ou para essa parábola nos 3 evangelhos, ele também coloca um significado, uma explicação para que aquele povo, e eu não estou dizendo que é o nosso povo agora, mas dá para a gente analisar hoje em dia. Não nós colocarmos teorias malucas sobre faça isso agora, faça aquele outro, faça... Superstições não devem entrar na nossa fé no sentido de do sal grosso, do galho de arruda, disso e daquilo e tal, porque são coisas que nem sequer estão descritas na Bíblia. Se a gente quer ser um sal com sabor, que a gente vai lá e pregue a palavra de Deus. E talvez se esse sal ele ficar sem sabor, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui na perícope de Lucas. A primeira mensagem que foi caída à beira, as sementes que caíram à beira do caminho, ela foi pisada. E assim vai acontecer com o sal que se torna sem gosto. Vamos lá para Mateus então, capítulo 13, do versículo 18 ao 23. Agora nós não vamos fazer a leitura, eu só vou passar para vocês os significados. Então você pode ler em casa, anota aí então, Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Então você vai achar lá, possivelmente na sua tradução ou não, literalmente, o quê? O que a gente pode tirar dessa parábola? Jesus ele deu a explicação dessa parábola. Então existia um semeador, até porque essa mensagem estava sendo semeada. E quem era esse semeador? Quem semeava a palavra do reino. No contexto, Jesus estava semeando essa mensagem. Existiam então 4 sementes ou 4 tipos de lugares onde as sementes caíam. A primeira era a beira do caminho. E qual é o significado daquela à beira do caminho, que inclusive foi pisada e as aves comeram? Aquela pessoa que ouve e não entende. Aí o maligno arranca o que foi semeado do coração. Eu não quero colocar para vocês algum medo ou alguma situação de que literalmente existe algum poder absurdo sobre Satanás, onde ele é o inimigo de Deus diretamente, no sentido de que ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma força, ele tem a mesma presença. Não, isso não está descrito na Escritura. Mas se nós olharmos para a história de Jó, nós vemos permissões divinas justamente para que as provações que aconteceram com Jó não enfraqueceriam a fé dele, ou pelo menos de Jó, né? Então, literalmente, nós vemos um dos maiores exemplos aos quais nós temos num sentido de sempre confiar em Deus, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na doença, seja na saúde, enfim, que literalmente nos mostrou um pouquinho do exemplo que talvez nós cristãos deveríamos ser. E aí quando a gente olha as sementes que caíram no terreno pedregoso, lá em Mateus ainda, é a pessoa que acolhe com alegria a palavra, mas daí por não ter raízes. Antes eu quero fazer um parêntese bem grande. Aonde é essa raiz? Aonde que tem que estar a raiz do crente, do discípulo, do cristão? Aonde que tem que estar a raiz dele? É nos homens que se corrompem? Não, é em Jesus. Nós podemos fazer algumas, tentar colocar alguns textos justamente ao lado do ribeiro. Nós podemos tentar colocar isso, tentar colocar aquilo, mas literalmente a tua raiz não é num prédio. Hoje nós temos um dos maiores presentes que eu creio que muita gente está recebendo. Demonstrar Jesus agora no secreto. Para você mesmo, porque era você que estava precisando observar Jesus, era eu que estava precisando observar Jesus no secreto. Hoje a gente está com uma oportunidade tremenda, hoje a gente está com uma oportunidade muito grande de olhar para dentro, ver quais são nossas falhas, nossos erros
E infelizmente a situação lá fora pode ser que não seja a melhor, mas nós como cristãos temos que colaborar para que isso não se propague. Morrer pelo Evangelho não tem nada a ver com literalmente agora nós nos tornarmos propagadores desse vírus. Então, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que não tem raízes e é inconstante, fala nessa tradução. Vindo a perseguição por causa da palavra, encontra uma ocasião de queda. Então aí, teoricamente, a gente acaba vendo literalmente a questão da perseguição, que talvez você já tenha sofrido, enfim. Não é dizer sobre alguma relatividade que aconteceu dentro do seu templo espiritual, do templo ao qual você frequenta em si, mas a perseguição que nós sofremos por causa da palavra. Hoje em dia eu acho que as coisas estão até muito fáceis, mas se a gente olhar para os exemplos dos mártires, o quanto eles sofriam para pregar a palavra era absurdo. E tem gente dizendo, ok, então vamos lá, ninguém está proibindo ninguém de ir pregar a palavra. O fechamento das instituições religiosas, ao qual eu não chamo literalmente de igreja, da igreja do Senhor, o corpo de Cristo, isso não é o corpo de Cristo, e podem mandar o que vocês quiserem, eu vou mandar os versículos para vocês entenderem, isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é muito maior do que isso. O corpo de Cristo não se limita a prédios, não se limita a tijolo, não se limita a cimento, mas ele se limita a pessoas que negam a si mesmo todos os dias. Há pessoas que estão dispostas a fazer o bem. Se preciso for, a gente constrói uma gradezinha e fica ali dentro. Em troca dos meus prazeres, das minhas cobiças, do meu conforto, que é literalmente me reunir com talvez muitas pessoas e fazer aquilo por causa da sua vida. Inclusive de você que não segue a Jesus Cristo, eu abandonar isso. Abandonar esses meus prazeres. Esse meu conforto, esses meus deleites. Então quando a gente vê essa pedra que cai em terreno essa semente que cai em terreno pedregoso, a gente vê que ela encontra uma ocasião de queda. Não é porque a palavra é fraca, não é porque a palavra, mas é porque existem pessoas as que caíram à beira do caminho, ouviram, mas não entenderam. É óbvio que fica fácil o maligno tirar isso do coração da pessoa. Nem precisa citar o inimigo das nossas almas aqui. Nós mesmos tiramos a palavra do nosso coração. No sentido de que existem outras coisas que interferem. E nós vamos acompanhar isso no significado da parábola. Então calma aí. E aquela semente que caiu entre os espinhos, segundo o Evangelho de Mateus, foi a pessoa que ouviu bem a palavra, mas o mundo e a sedução das riquezas sufocam e impedem a produção de frutos. Em algumas traduções, tornam a semente infrutífera. E aí? Analisa a tua fé, meu amigo. Analisa a tua fé e vê aonde que ela está depositada. Ontem a gente conversava sobre o jovem rico que estava depositando a sua fé não em Deus, mas nas suas riquezas. E também tinha a semente que caía em terra boa. São as pessoas que ouvem a palavra, compreendem e produzem fruto. E o pessoal tenta imaginar, dizer assim, ela vai produzir fruto. Na Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, coloca a mesma passagem do 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E eu comparei isso com a salvação, um dia que nós estávamos fazendo uma pregação numa comunidade. E literalmente eu perguntei para as pessoas assim: então, e quanto a você e o seu irmão? Se o teu irmão produzir 100, que seria os frutos em si, mas comparando um pouquinho com a salvação, e você produzisse 30, você ficaria feliz? E qual que é a resposta meio óbvia para a nossa carnalidade? Não. A gente não quer, porque a gente quer produzir mais fruto, porque a gente quer fazer isso, porque a gente quer fazer aquilo. E eu digo não, meu. Salvação é salvação. Um pouquinho que você fizer já vai. Uma vida que você ajudar a encontrar o Senhor já faz toda a diferença.
Então esse era o significado da parábola para Mateus, ali que Jesus deu, relatado segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, do versículo 18 ao 23, você pode acompanhar isso. Mas em Marcos, será que Marcos tem alguma revelação diferente? Ele fala que tem um semeador, que é quem semeia a palavra do reino. Na Almeida Revista Atualizada vai estar escrito a palavra de Deus. E existiu uma semente que caiu à beira do caminho, ou sementes que caíram, que são aquelas pessoas que apenas ouvem, vem a Satanás e tira a palavra nele semeada. Que justamente é a mesma interpretação praticamente de que Mateus deu sobre o que Jesus falou, né? Nas sementes que caíam à beira do caminho. Mas em terreno pedregoso, mudou alguma coisa? São as pessoas que acolhem com alegria, não têm raiz em si, são inconstantes, e vindo a perseguição por causa da palavra, agora adicionou um pouquinho, ou uma tribulação, tropeça. Então, diante das dificuldades que nós temos na vida, inclusive seja perseguição ou não por causa da palavra, alguma tribulação, algum problema, não vamos ser nós que vamos dizer assim, não, agora a gente vai negar a Deus, agora a gente vai negar a nossa fé, nós vamos parar com isso, parar com aquilo, porque não, já está insuportável, eu não estou rendendo dos meus negócios, nisso e naquilo, e a última coisa que nós pensamos é adorar o Senhor, é fazer tudo o que nós fazemos para a glória do Senhor. E aquela semente então que caiu entre os espinhos foram as pessoas que ouviram bem a palavra, e a ilusão das riquezas, e aqui entra outra palavra legal, as cobiças e as preocupações mundanas sufocam e tornam a semente infrutífera. Então notem que existem coisas que estão acontecendo na nossa vida, não é alguma coisa muito distante. A explicação da parábola ela veio para justamente nós termos consciência do que nós estamos fazendo, de como nós temos vivido. E a que caiu em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto. Então a gente vê também na parte de Marcos, assim como na parte de Mateus também, a explicação da parábola dada por Jesus de uma forma que as pessoas entendam que necessariamente aquela explicação ela vai produzir uma diferença nelas. Lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 11 ao 15, também vai ter a explicação da parábola. E eu creio que seja uma das partes fundamentais as quais nós devemos estar com os ouvidos bem abertos e com os olhos bem abertos para a palavra de Deus. Ele fala sobre a semente, ele fala que a semente é a palavra de Deus. E essa semente que caiu à beira do caminho e faz toda a diferença, literalmente faz toda a diferença, esse significado da parábola, porque segundo escreveu Lucas sobre as palavras de Jesus, isso está muito claro e muito forte nessa pequena passagem, nessa pequena parábola. Ele vai falar justamente disso. À beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, o demônio vem e tira a palavra do coração e adiciona um ponto fundamental aqui. O demônio vem e tira a palavra do coração para que não creiam e nem se salvem. Toda a diferença faz essa explicação da parábola. Toda a diferença fala essa fala aqui de Lucas, segundo falou, né? Segundo escreveu Lucas, das palavras de Jesus, para que não creiam e nem se salvem. Então está muito claro o papel do inimigo das nossas almas, obviamente. Mas está claro aquele que está semeando a palavra também. Quem semeou essa parábola? Então, aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso, elas ouviram, acolheram com alegria, não têm raiz, creram até um certo tempo, mas na provação, nas dificuldades, abandonam. Na Almeida Revista Atualizada vai estar, se desviam. E eu não estou falando do crente desviado que não vai mais na igreja, eu estou falando que, meu amigo, você pode ir numa instituição religiosa e ainda continuar desviado de Deus. Porque quando desliga essa câmera aqui, as pessoas vão conhecer as minhas atitudes. Obviamente a gente não vai ser aquelas pessoas perfeitonas, mas a gente tem que sempre buscar ser literalmente uma melhor versão de nós a cada dia, ou pelo menos mais parecidos com Cristo.
mais parecidos com Jesus. Entre espinhos, aquela semente que caiu entre espinhos foram as pessoas que ouvem, porém são sufocadas pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Se eu não me engano, na Almeida Revista Atualizada vai estar sobre os deleites da vida. Assim, seus frutos não amadurecem. Então Lucas ele dá um exemplo tremendo, posso usar a palavra tremendo agora? Que literalmente sobre o que aconteceu com essa semente. Pelos cuidados, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, os seus frutos não amadurecem. E é isso que eu digo para você que não está prestando atenção no que está acontecendo ali fora. Não vai dar fruto você ser um teimoso, não vai dar fruto você ser uma pessoa que possivelmente possa ser um transmissor desse vírus. E aquelas sementes que caíram em terra boa são as que ouviram a palavra com um coração reto e bom e retém-na e dão fruto pela perseverança. Então aqui também coloca uma diferença, a gente tem que perseverar nessa fé. Errou, pede perdão. Ontem eu dava o exemplo de Pedro estar chegando a Jesus e perguntando, ou Cefas, como diz a palavra em si, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele não está falando quantas vezes eu tenho que perdoar quem eu acho que é ímpio, quem eu não faz parte da minha congregação, do meu ajuntamento religioso, ou quem que eu... Enfim, não. Ele está falando do meu irmão. E a resposta de Jesus, ela literalmente combate até uma impiedade que a gente viu lá em Gênesis, se eu não me engano. Mas enfim, esse não é o propósito da mensagem de hoje, mas nós vemos que quem semeou essa parábola, ele queria o bem das pessoas. Ele queria o teu bem. Ele queria que você realmente ouvisse essa parábola e segundo a explicação que deu Lucas das palavras de Jesus, que o demônio não venha e não arranque essa parábola do teu coração, essa palavra, essa semente, e para que vocês não creiam e nem se salvem. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você creia, quer que você encontre a salvação, encontre a verdade, encontre o caminho. Amor, pode abrir para mim lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 ao 9. E eu quero colocar agora a contextualização religiosa que a gente tem vivido agora, para tentar fazer com que essa semente não venha ser arrancada por causa de picuinhas e de ladainhas que estão lá fora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 9. Bem alto. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém. O apóstolo Paulo vai falar sobre uma situação que estava acontecendo em Corinto,
em que as pessoas se dividiam em grupos e diziam eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo, enfim, e acabavam criando contendas justamente por adorar homens, não estavam literalmente entregando-se a Jesus, não estavam literalmente ou aparentemente estavam demonstrando que aquilo era doutrinas de homens, desejos de homens, seguia um, seguia outro e literalmente não apontavam para Jesus. Querido, se existe alguém que você está escutando hoje que não aponte para Jesus, cuidado. Talvez até um desejinho do teu coração em querer adorá-lo, em querer construir uma estátua dele, se reverenciar essa estátua aí a princípio, cuidado. Se essa pessoa não está apontando para Jesus e o Jesus bíblico, porque hoje em dia o pessoal tem criado vários Jesuses, vários tipos de Jesus. Jesus sim é aquele que vai lá e lava os pés dos discípulos, dá um exemplo de serviço, dá um exemplo de humildade, mas também é aquele que não ficou contente com os cambistas vendendo coisas na frente do templo, dizendo a minha casa será chamada casa de oração, segundo a Escritura. Então cuidado, também não deixe que esse tipo de coisa venha tirar do teu coração a palavra do bem, a palavra de esperança, a palavra de exortação se preciso. Então quando o Espírito Santo ele veio ou ele estava sendo anunciado, o que Jesus falou sobre ele? O que é o Espírito Santo em si? O Espírito Santo, será que é uma força ativa? Será que o Espírito Santo era aquilo? Será que o Espírito Santo era aquele outro? Então, quando nós acompanhamos a Escritura, a gente vê que a graça do Senhor ela se manifestava na Escritura inteira. A gente vai ver que lá atrás, no passado, a princípio, o Espírito Santo, ou no caso, na criação do mundo, ele pairava sobre as águas. A gente sabe pela Escritura que o Espírito Santo ele se entristece. A gente sabe pela Escritura que o Espírito Santo ele dá conforme ele quer os dons para a edificação da igreja. A gente sabe que pelo Espírito Santo, pessoas do Velho Testamento também carregavam esse mesmo Espírito, ou a princípio foram dadas capacidades dessas pessoas cumprir certas coisas por causa do Espírito Santo. Então nós não podemos também limitar o Espírito Santo. Enfim, em João, no capítulo 16, versículo 7 ao 11, Jesus vai falar: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Então Jesus naquele momento ele já estava dizendo que ele ia partir daquele mundo. E estava dizendo que isso era necessário acontecer. Justamente para quê? Para que viesse o conselheiro, o consolador, igual diz algumas traduções. E no versículo 8 vai falar: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Querido, isso aqui é muito sério, na verdade. Não é para nós olharmos e acabarmos sendo pessoas de uma visão muito limitada. Ele vem convencer do pecado, vem convencer da justiça e do juízo. Mas para que eu não coloque as minhas palavras dentro dessa própria pregação, no sentido de eu querer colocar as minhas ideias, vamos continuar lendo o versículo 9, 10 e 11. Do pecado, porque os homens não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então quem está colocando poderes a mais nesse ser, a princípio, esquece. Não quer dizer que várias coisas não vão acontecer, que possam provar nossa fé, isso e aquilo, mas a gente precisa estar firme. Em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21, nós vamos ver Jesus abrindo o livro do profeta Isaías e lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar as boas novas aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele e ele começou a dizer-lhes:
hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Então ele estava anunciando isso. Ele tinha anunciado, ele pisava pregando o evangelho. E quando esse detalhe aconteceu, muitas das pessoas acabavam tendo os olhos fixos em quem? Nele, nas palavras dele. E o que nós podemos tirar disso aqui? Que muitas vezes a gente quer as coisas superficiais, as coisas externas. Nós queremos a cura que eu não preciso mais usar óculos, que quem é cego enxergue, que quem é manco caminhe, sem nenhuma dificuldade. E essa palavra ela vem com um significado profético que se cumpriu em Jesus, mas a princípio que se cumpre nos dias de hoje, no sentido de que Ele vive, que Ele sim pode curar. Nós como instrumentos podemos, através do Espírito Santo, do poder concedido segundo Deus Pai e o próprio Espírito Santo, os dons, enfim, curar os enfermos. Mas eu estou falando que nós somos teimosos. Nós repetimos muito a oração do Pai Nosso e sequer olhamos para ela. Que seja feita a tua vontade. E quantas vezes nós deixamos de cumprir ou de olhar para qual é a vontade de Deus? Sabe quantas vezes eu orei a Deus para que Ele curasse a minha panturrilha? Nenhuma. Oraram por mim? Oraram. Curou? Não curou. Quem sabe eu fosse igual aquelas pessoas que Jesus queria fazer milagres e acabou não fazendo porque literalmente a fé deles era pequena. Mas a minha fé relativamente, creio eu, que seja uma fé muito grande. Deus também me curou de outras coisas. Eu recebi uma oração e recebi a cura também. Mas aprenda a olhar para cada situação. Aprenda a dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Deus não está amarrado a nós. No sentido de que Ele só vai curar se o Zé, se a Daíse orar por Ele. Não. Isso serve para a gente abrir o olho para ver aonde a gente está depositando a nossa fé. Se é uma camisa suja de sangue que vai nos dar a cura, ou se é um pedacinho de óleo de Israel vendido a sei lá quantos reais. Sabe que eu acho que quando não é enganado o povo nesse sentido, quando é alguma coisa que a pessoa diz, pede dinheiro e dá o dinheiro, eu até acho, um negócio interessante que está acontecendo, porque você está dando dinheiro sem desgovernadamente para alguém, para alguma instituição, para alguma coisa assim, literalmente, e apesar de a gente escutar um ou outro dizendo, porque agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho... Quando que a gente vai olhar e realmente perceber o verdadeiro milagre, de onde alguém vai olhar e dizer assim, olha, eu era manco e agora eu não manco mais, eu era cego e agora eu enxergo, eu era surdo e agora eu estou escutando, eu estou ouvindo, não no sentido externo, mas no sentido espiritual. Então essa palavra ela é muito mais poderosa do que essa nossa exterioridade, que é provar, que é mostrar, que é isso, que é aquilo. E mais uma coisa para você que me escuta, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 ao 17, vai estar escrito uma coisa também muito legal, onde até mesmo as boas novas citadas por Isaías 52, 7 vai acabar falando também. Enfim, Isaías 53, né? Então lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, vai estar escrito: portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Lá em Isaías, capítulo 18, versículo 16. Continuando no 12 de Romanos 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vai ver em Jeremias, Juízes,
Enfim, esquece, continuamos. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você pode conferir lá em Isaías 52, 7. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Lá em Isaías 53, 1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. E hoje, o nosso maior desafio é nós não sermos teóricos. Nós não sermos bons teólogos, no sentido de que fazem análise e exegeses bíblicas, hermenêuticas, enfim, que acabem levando a pessoa a um conhecimento até, vamos dizer assim, profundo do contexto disso, daquilo que eu creio que tem que estar nas nossas mensagens, mas aparentemente há um sentido real ao qual a palavra, Jesus tem chamado todo homem à salvação. E daí nós vamos entender, estamos salvos do quê? Fomos salvos do quê? E se você tem dúvida, pergunte. Nós fazemos uma live especial, se preciso for, para que você tenha essas respostas. Porque para nós faz toda a diferença que você chegue ao conhecimento da verdade. E eu sei que nós podemos andar por vários caminhos, um caminho mais filosófico e dizer, não, mas a verdade é relativa, a sua verdade não é a minha verdade, blá 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 blá, enfim. E você está dando rodeios muitas vezes e não percebe que você não quer se apegar realmente à verdade, porque o teu amor aos prazeres, aos deleites, a isso, aquilo da vida é muito maior do que o amor àquele que deu a sua vida por quem não merecia, por você, por mim, para que nós chegássemos ao conhecimento desse Deus. Então que essa mensagem, que essa semente, ela seja lançada e que o teu coraçãozinho ele seja uma terra boa para conseguir produzir muitos frutos. E quem dirá um dia então que você seja uma pessoa que pregue o Evangelho, seja boa, faça isso, faça aquilo, mas seja um salvo por Jesus, antes ser do que fazer, mas que também possa demonstrar e que esses frutos sejam vistos pelos homens. A nossa vida é tão curta, amanhã eu não posso, talvez não esteja aqui, não é necessariamente o vírus corona que pode levar a minha vida. Se Deus permitir, pode ser qualquer outra coisa. Eu posso escorregar e posso fazer aquilo. No dia que for liberado para a gente sair na rua, eu posso sair com o meu carro e acontecer algum desastre. Não espere que uma pessoa morra para que você peça perdão. Não espere que ela já tenha partido para que você possa se compadecer e dizer, sim, realmente agora eu vou cumprir o Evangelho. Eu vou cumprir as palavras de Jesus na minha vida. Se isso está acontecendo agora, que seja uma oportunidade para que você possa chegar mais ao Pai. Para que você possa realmente demonstrar esse amor na terra. Existem pessoas que talvez não mereçam perdão, mas você também não merecia. Mesmo assim, Jesus deu a sua vida por você. Eu gosto muito de uma música que é do Delino Marçal, esse é o nome, que ele fala sobre que a gente não adora a Deus pelo que Ele pode dar, mas a gente adora pelo que Ele é. Que se curado eu for, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a doença me levar, acontece. Seja corajoso para dizer ao rei Nabucodonosor, não é questão de presidente, não é isso. Não confunda as mensagens. A dizer para ele assim que eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Esses deuses da minha vontade, dos meus prazeres, e inclusive do inimigo das nossas almas. Eu não vou me prostrar diante deles. Eu não vou me humilhar diante deles. Eu não vou adorar outros deuses. O nosso Deus é poderoso sim para nos livrar dessa doença. É poderoso sim para nos livrar dessa fornalha. Mas nós
necessariamente não precisamos nos curvar a alguns outros deuses dos prazeres da nossa vontade. Então que fique claro que literalmente esse Deus ele é poderoso e pode tudo. Mas que nós não venhamos a usar a palavra de Deus para cometer homicídios. Se você gosta de uma pessoa que você sabe que você tem que ir lá pedir perdão para ela, cara, pede perdão para ela, mas talvez seja o momento de você ligar, agora seja o momento de ficar um pouquinho longe dessa pessoa. Seja um momento de ver como Davi viu, onde ele dizia que o pecado dele era como se a mão do Senhor pesasse sobre ele, era como ele estava se sentindo. Que nós possamos ter a consciência de que esse Deus recompensa em secreto, que esse Deus ele é verdadeiro, que esse Deus quer o meu bem, o teu bem, o bem de toda a humanidade. E aí sim nós vamos abrir o livro lá de Joel, disso, daquilo, e vamos ver que realmente ao povo que estava destinado a princípio era um contexto bíblico, não era uma distorção, um recorte do texto. Se eles que se diziam do nome, era o povo que era escolhido literalmente por Deus, se humilhasse, procurasse a sua face, ele sararia a sua terra. Enfim, então que a gente não busque tirar os textos do contexto, que a gente realmente aprenda com a Escritura, mas com que a gente aprenda principalmente com as palavras de Jesus. O quanto você, crendo ou não crendo em Jesus, tem demonstrado amor ao próximo sem sair de casa. No caso, se guardando dentro de casa. Guardando de fazer os teus deleites, né? Eu digo, cumprir os nossos prazeres. O quão bom você tem sido. E agora, principalmente para os cristãos, quão parecido com Cristo você tem sido. Quão parecido com Cristo eu tenho sido. Então que essa semente ela possa germinar no teu coração. Que essa semente do Evangelho não pare por aqui. Que não seja só um vídeo, não seja só um louvor, que não seja só isso, não seja aquilo, mas que seja o crescimento dado pelo Senhor, assim como a gente viu. Que um pode de repente plantar, o outro pode até regar, mas eles são um. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então busque a resposta para as suas dúvidas. Busque conhecer quem é Deus. Busque, se preciso for, literalmente você colocar a cara nos livros e pesquisar. Eu posso falar da parte transcendental. Eu posso falar da parte que literalmente alguns apontam como não racional. Mas eu posso apontar a fé prática. Onde Jesus foi o maior exemplo dessa nossa fé prática. Onde ele não só pregou, não só anunciou, não só profetizou, mas ele cumpriu. Para que hoje eu e você pudesse ter esse encontro de novo com Deus. Essa religião, esse religar a Deus. O que um dia esteve desligado e não merecia, mas que Deus aos poucos tentou religar esse homem e muitos não escutaram. Não seja uma dessas pessoas. Escute o Evangelho, escute a Deus, escute o que Jesus quer falar para você. Se preciso for, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Compartilhe essa mensagem para que chegue a mais pessoas. Por favor.